Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesta aula vamos fazer os comentários item por item da NR9. Bom, a NR9 ela sofreu uma alteração em seu texto em 2021 e essa nova redação entrou em vigor em 3 de janeiro de 2022. A NR9 ela tratava na redação anterior do PPRA. Mas o PPRA ele foi substituído pelo PGR, agora está previsto na NR1. A NR9, então, passou a tratar da avaliação e controle dos riscos físicos, químicos e biológicos. Vamos abrir então aqui o PDF. Bom, como eu falei, então, a NR9 deixou de ser a norma do PPRA e passou a ser a norma da avaliação e controle dos riscos ambientais. Muito importante a gente entender que agora os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, quando eles forem encontrados no âmbito do PGR, estarão aqui reunidos na redação da NR9. O campo de aplicação da NR9, de acordo com o item 921, as medidas de prevenção estabelecidas nesta norma se aplicam quando houver exposição ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. A norma diz que a abrangência e profundidade das medidas de prevenção vai depender das características das exposições e das necessidades de controle. Esse item ele apenas menciona que, de acordo com o perigo e o grau de risco deste perigo, as medidas que serão adotadas poderão ser mais abrangentes ou menos abrangentes. O item 9.2 diz que esta NR, NR9 e os seus anexos, eles devem ser utilizados para fins de prevenção e controle dos riscos ocupacionais. Ele não deve ser utilizado para fim de caracterização de atividades insalubres ou perigosas, porque para isso existem as NRs 15 e 16, respectivamente. O item 9.3 já começa a tratar da identificação das exposições ocupacionais aos riscos físicos, químicos e biológicos. A norma estabelece que, para essa identificação, deve-se considerar a descrição das atividades. Então, eu vou relacionar todas as atividades que são desenvolvidas no âmbito daquele estabelecimento ou daquele setor, uma vez que o PGR pode ser por estabelecimento, mas pode ser também por setor ou por atividade, Então, eu vou descrever essa atividade. Eu tenho que fazer também a identificação dos agentes e a forma de exposição dos trabalhadores a este agente. Essa exposição ela pode se dar pelo ar, ela pode se dar por contato, de forma direta ou de forma indireta. Então, eu vou ter que fazer essa especificação quando fizer a identificação dessa exposição. Eu tenho que fazer também, relacionar as possíveis lesões ou agravos à saúde. Isso está disponível na literatura, também previsto na NR1 no âmbito do PGR. Os fatores determinantes da exposição, que seriam, por exemplo, qual é o tempo que eu fico exposto a esse risco, qual é a concentração do agente. Então, qualquer tipo de fator que vai ali influenciar na exposição ocupacional. Vou fazer também o levantamento das medidas de prevenção que já estão existentes, já estão presentes
meu ambiente de trabalho, como por exemplo, se eu já possuo algum tipo de ventilação, seja ventilação local exaustora ou ventilação geral diluidora. Então, eu vou fazer essas especificações. Até mesmo se eu já tenho o uso de algum EPC ou EPI, eu vou colocar, né, aqui na identificação. E também a norma estabelece que eu tenho que identificar, né, o grupo de trabalhadores expostos. Então, fazer para cada risco, dizer qual os trabalhadores, né, estão expostos a esse risco. Bom, o item 9.4 ele já trata da avaliação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Ele traz aqui no item 9.4.1 a figura da análise preliminar. Então, nessa análise preliminar, eu vou utilizar dos dados que eu já possuo em relação a esses agentes. Por exemplo, se eu tenho alguma substância química, eu vou pegar a ficha de informações dessa substância e ver ali, né, qual é o nível de concentração, quais são os limites de tolerância, quais são as medidas de prevenção que o fabricante já estabelece para aquele produto químico, né? E de posse dessas informações, eu já posso partir diretamente para a adoção dessas medidas de prevenção, antes mesmo de fazer qualquer tipo de avaliação, seja qualitativa ou quantitativa. Já posso partir, né, para a medida de prevenção através das informações preliminares. Mas pode ser que isso não seja possível e que antes de adotar medidas eu precisa fazer avaliações qualitativas, né, ou então partir para avaliações quantitativas. Então, caso a caso, de acordo com essa avaliação preliminar, eu vou traçar qual vai ser a minha linha de ação. A adoção de medidas de prevenção imediatas, diretas, ou ainda fazer algum tipo de avaliação qualitativa ou quantitativa. A norma estabelece quando eu devo fazer a avaliação quantitativa. A gente sabe que a avaliação quantitativa demanda um certo investimento. Muitas vezes, nós temos que contratar uma empresa especializada para fazer a avaliação quantitativa. Então, ela não deve ser banalizada. Muitas vezes, a análise preliminar já é suficiente e talvez uma análise qualitativa já pode ali equacionar, né, a medida de prevenção. Mas a norma prevê que eu devo fazer a análise quantitativa quando eu precisar comprovar o controle da exposição ocupacional ao agente identificado. Por algum motivo, então, eu ainda fiquei com dúvida se aquela medida ela realmente eliminou o risco. Então, eu faço a avaliação quantitativa para comprovar esse controle. Também eu devo fazer, né, para dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores. Então, seleciono ali, delimito, né, um grupo de trabalhador com exposição similar e faço a avaliação ali quantitativa dessa exposição. E na linha C, também prevê a avaliação quantitativa para subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. Então, eu já instalei a medida de prevenção e após a instalação dela, eu faço essa avaliação para ver se ela é suficiente e adequada. O item 9421, ele estabelece que a avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício das suas atividades. O que isso quer dizer? Quando eu for fazer essa avaliação quantitativa,
eu quero pegar ali exatamente a exposição do trabalhador. Então, por exemplo, se eu for fazer uma avaliação de ruído, eu vou fazer a medição exatamente no posto de trabalho. Não faz sentido eu fazer essa avaliação em outro local. Essa avaliação tem que ser representativa da exposição do trabalhador. Não é uma medição ambiental, de uma maneira assim genérica, não. Ela deve representar a exposição do trabalhador. Por isso que várias vezes o equipamento fica até instalado, vamos dizer assim, né, no próprio indivíduo que está ali sendo exposto, e não instalado na parede ou em cima de uma máquina. A gente tem que fazer a tomada da medição, né, representando a exposição real do trabalhador. A norma prevê também que esses resultados, né, dessas avaliações devem fazer parte, né, do inventário de risco, então vai ficar, né, como uma documentação do PGR dessa organização. Okay? Muito importante a gente ter e arquivar, né, essas informações para apresentar a fiscalização, caso de uma demanda judicial também, é importante a organização manter tudo isso arquivado, bem documentado. A norma ela pode estabelecer em seus anexos a forma em como essa documentação, como essa avaliação deve ser registrada. Então, para cada anexo, por exemplo, hoje atualmente a NR9 tem anexo de vibração e de calor. Esse anexo pode ter então ali especificando a forma de registro dessas medições. Passando para o item 9.5, aqui já trata das medidas de prevenção e controle, né? E o item 951 ele estabelece que essas medidas de prevenção e controle de cada agente, elas estão estabelecidas nos anexos desta NR. Aqui existe uma previsão, né, de que haverá anexos a esta NR9 para, se possível, todos os tipos de risco. Atualmente nós temos o anexo de vibração e de calor, mas serão lançados anexos de ruído, anexo de todos os riscos, né, físicos, algum anexo tratando dos riscos químicos e também dos riscos biológicos, de forma, né, que os controles estejam estabelecidos aqui no âmbito da NR9. Mas atualmente nós temos riscos relacionados à vibração e ao calor. O item 952 estabelece que devem ser adotadas as medidas necessárias para a eliminação ou controle das exposições ocupacionais relacionados aos agentes físicos e biológicos de acordo com os critérios estabelecidos nos anexos da SNR em conformidade, né, com o PGR. O item 953, que as medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais integram os controles dos riscos do PGR e devem ser incorporadas, então, ao plano de ação. Lembrando que o plano de ação ele está intrinsecamente ligado com aquilo que irá ser feito. Por exemplo, se eu já instalei uma medida de prevenção, ela já existe, ela vai estar no meu inventário de risco. Se eu pretendo fazer uma modificação, se eu pretendo instalar alguma outra medida, ela vai estar então no meu plano de ação, assim como manutenções periódicas, avaliações quantitativas que eu pretenda fazer, né, no futuro, ela vai estar relacionada no plano de ação. Então tem essa diferença entre aquilo que eu já tenho instalado, que fica no meu inventário de risco, e aquilo que eu vou fazer, ainda vou desenvolver,
que fica no meu plano de ação. Item 9.6 trata das disposições transitórias. Então, fala que, enquanto não forem estabelecidos anexos a esta norma, como eu disse, né, ainda não temos todos os anexos. Então, enquanto não tenho todos os anexos, eu vou utilizar para fim de medidas de prevenção alinhar os critérios e limites de tolerância constantes na NR15 e seus anexos. Então, a NR15, apesar de ser uma norma voltada para caracterizar, né, a insalubridade, entende-se que aqueles níveis de tolerância ali são referência, né, de níveis que eu não posso atingir. Eu tenho que estar sempre abaixo, né, do meu nível de ação, que basicamente é metade do nível de tolerância. O item B, né, como nível de ação para agentes químicos, a metade dos limites de tolerância. Como nível de ação para o agente físico ruído, a metade da dose. Então, já está aqui como referência, né? Se eu atinjo metade da dose do ruído, eu tenho que adotar medida de prevenção. Se eu atinjo metade do limite de tolerância de um agente químico, eu tenho que implementar uma medida de prevenção para aquele agente. O item 9.6.1.1, ele estabelece que na ausência de limites, né, na NR15 e seus anexos, devo utilizar como referência, né, aqueles limites previstos na CGIH, que é uma associação, né, americana de higienistas ocupacionais, que atualmente essa CGIH tem um convênio com a BHO, que é a Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. Inclusive, a BHO comercializa o livreto da CGIH traduzido em português, com os limites de tolerância atualizados. Então, são esses limites que devem ser observados aqui, então, para eu determinar o momento, né, de adoção de medidas de controle. O item 9.6.1.2, ele estabelece que considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ocupacionais ultrapassem os limites de exposição. Então, aqui é apenas um reforço, né, de que sempre que eu atinjo o nível de ação, eu tenho que fazer um controle sistemático dessa exposição de forma a minimizar a probabilidade de que aquele agente venha a ultrapassar, né, o limite de exposição ocupacional, que é aquele limite que comprovadamente acometerá o trabalhador de algum adoecimento. Bom, então aqui a gente finaliza o comentário da NR9. Eu peço que você acompanhe o nosso canal, você curta esse vídeo, compartilhe com quem que você pensa que possa também ter interesse, né, em aprofundar o conhecimento na NR9. Nós temos aqui esse canal de forma a passar, né, aquilo que a gente tem aprendido na nossa atividade diária e de forma gratuita, popularizando então o conhecimento, sempre visando, né, diminuir a quantidade de acidentes e de adoecimento do trabalho. Bom, então, nos vemos, né, na próxima videoaula.